Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todo mundo nessa live. Meu nome é Julia Rodrigues, eu sou de informática do Micromeio e vou estar aqui na live ajudando com as dúvidas que tiverem pelo chat. Eu gostaria de lembrar que quem estiver assistindo essa live e quiser um certificado de participação, é uma DM para o Instagram do Micromeio com o nome completo e o e-mail, que a gente vai estar enviando esse certificado para vocês. Gostaria também de lembrar que depois dessa live nós vamos realizar um sorteio de 12 vouchers para a semana de análises clínicas. A gente vai deixar um prazo de 5 minutinhos depois da live e a gente vai estar postando o resultado. Também gostaria de agradecer à doutora Rita e nós estamos em plataformas diferentes e a live de hoje vai ser ao vivo, tanto no YouTube como no Facebook e na Twitch também. Hoje a live, para encerrar a semana do Conversando no Micromeio, nós vamos ver sobre as nanopartículas metálicas, substituintes dos antibióticos no enfrentamento das infecções resistentes. E quem vai fazer essa palestra hoje vai ser a doutora Rita, que eu peço a Janaína para estar apresentando para a gente. Obrigada, Júlia. Obrigada, doutora Rita, a presença. Obrigada a presença de todos que estão aqui conosco. Mais um sexto Conversando no Micromeio. Eu agradeço a presença de todos. E o Micromeio fez um ano. Essa sexta semana é muito especial para a gente, por conta disso, né? A gente tem grandes palestrantes que passaram aqui durante essa semana. Em dezembro, a gente já tem uma agenda e tem várias novidades no Micromeio, como a Júlia disse. Eu sou bióloga e o Conversando no Micromeio tem o objetivo de aproximar o profissional de vocês, participantes do Micromeio, né? Que a gente troque ideias, que a gente converse. Então, mande perguntas, como a Júlia falou. E eu gostaria de agradecer a doutora Rita. Gentilmente, assim que eu fiz o convite, ela aceitou. E nanopartículas é um assunto bastante interessante, então eu vou parar de falar para ela começar. Eu quero que ela se apresente com a formação dela, conte um pouquinho para a gente do que ela faz. E vamos ouvir, para a gente ter mais tempo de perguntar, para a gente ter mais tempo de aprender. Doutora Rita, o Micromeio é todo seu. Ah, que bom. Vou levar para casa, então. Tá em casa. Então, eu sou bióloga de formação, tanto bacharel quanto licenciatura. Meu mestrado foi em biotecnologia. Recentemente, eu defendi o doutorado pela Fiocruz, mas, além disso, eu também sou especialista celular. E atuo como professora de universidade, coordeno projetos de pesquisa, de iniciação científica e de extensão. E há um ano eu comecei a dar aula de nanotecnologia e biomateriais na Universidade Federal da Bahia como professora substituta e me apaixonei pelo tema. E a possibilidade também de integrar a nanotecnologia no combate a infecções existentes, que é um problema de saúde pública que a gente tem vivenciado e que provavelmente nesse contexto pós-pandemia a gente vai sofrer os impactos de uma forma ainda, de um grau ainda maior, né? E de antemão agradeço, né, pelo convite gentil do Micromeio, estou me sentindo em casa, isso é muito bom. Agradeço também a participação de todos. Gostaria, né, que a gente pudesse conduzir essa conversa como se fosse uma conversa mesmo, né? Que se houvesse dúvidas na hora que a gente está apresentando, embora tenha aquele aspecto de palestra, né, de apresentação e tal, mas é mais para a gente ilustrar, porque falar de nanopartícula e de resistência antimicrobiana é um contexto muito amplo, então a apresentação é mais para orientar mesmo, ou às vezes para ilustrar o processo que a gente está evidenciando. Mas é um bate-papo. Sim, esse é o objetivo. Sim. Então, para começar, tem como projetar a apresentação? Gente, o Gleidson está aqui com a gente, né, nos bastidores, ele que faz essa parte toda do contexto da informática juntamente com a Júlia. Então, ele vai compartilhar a tela com a gente. E vocês perguntem, né? Antes de começar a falar do projeto,
Por que o interesse de trabalhar com nanopartículas, né? Quase uma entrevista enquanto ele coloca o slide. Bom, a partículas é porque a nanotecnologia hoje já se faz presente na nossa vida. E só eu estou recebendo a mensagem, precisa colocar eu que precisa colocar? Acho que sim, precisa abrir o slide para ele poder jogar aqui. Vamos aguardar um pouquinho, essas coisas acontecem na internet, a gente está ao vivo, o que é mais gostoso ainda, né? Eu costumo dizer que tem sempre emoção quando a gente está com a internet ao vivo. Pessoal, enquanto a gente aguarda, o sorteio é hoje. Vai ser às 8h30, né, Júlia, que a gente vai fazer o sorteio. E se eu compartilhar, tem algum problema? Porque eu acho que agora eu não vou ver você. E aí o sorteio tá lá, o regulamento está no Instagram, tá, gente? O sorteio, a revista Newslab e a Analítica deram para a gente de presente uns vouchers para participação no congresso. E a gente vai sortear hoje. Então, se a quantidade de voucher for maior que o pessoal que participou, todo mundo vai estar lá, que vai ser contemplado, e o restante que sobrar, a gente vai verificar como a gente vai fazer, tá bom? Mas eu convido a todos a irem lá participar do evento que vai ter. Eu acho que agora foi, ainda estão organizando. Eu vou colocar na modo de apresentação, mas se tiver com a tela grande, a tela cheia, vocês me avisam. Tá grande? Não, ficou bom. O pessoal que está assistindo, encaminha para a gente se está bom, se estão conseguindo visualizar, se está tudo certo. Podem se queixar também, se o áudio estiver ruim, para a gente interagir, tá bom? Porque a gente não tem como dar conta, né, de vocês que estão assistindo, saber como é que vocês estão vendo, né? Mas acho que a gente pode reiniciar. Vamos lá. Então, respondendo a sua pergunta, Jana, sobre o interesse de começar a estudar sobre nanopartículas, na verdade, ele veio pelo interesse de nanotecnologia. Como eu tinha comentado anteriormente, a nanotecnologia já faz parte da nossa vida. E não é só nos equipamentos eletrônicos, né? No celular, na televisão. Ela já faz parte também na questão do diagnóstico, tanto para aplicação em saúde humana como diagnóstico ambiental. A nanotecnologia ela tem revolucionado, de certa forma, toda a ciência, e agora, com esse contexto todo, né, de inteligência das máquinas, internet 5G, inteligência das coisas, acho que já é comum a gente verificar até em equipamentos que a gente tem em casa, ou que pelo menos já se projetam a oferecer para as casas, de você, por meio da inteligência artificial, controlar uma casa como um todo. Já se fala também, aqui no Brasil, porque em outros países já é uma realidade de cidades inteligentes. Então, a nanotecnologia ela já tá presente no nosso meio. Aquele slogan, o futuro já começou, de fato é real. E, assim, em relação a nanopartículas, meu interesse surgiu pelo fato da minha formação enquanto bióloga, e especialmente dentro do escopo de trabalho da microbiologia. Eu comecei a estudar muito material, vendo essa possibilidade de aplicar nanopartícula num combate a infecções existentes, e a gente vai entender o porquê desse processo como um todo. Mas antes, tinha aí só uma apresentação, né, de quem eu sou, mas isso aí eu acabei já falando. Então, para a gente iniciar, é importante que a gente aborde o que é resistência antimicrobiana. Eu acredito que isso já tenha sido discutido aqui, que algumas pessoas, inclusive, né, quem está nos assistindo, provavelmente já conheça, mas é importante que a gente volte nesse assunto, porque é um problema de saúde pública, né? E ela se configura como a capacidade que os micro-organismos têm de resistirem ou de neutralizar os mecanismos de ação dos antimicrobianos. E quando eu falo antimicrobianos, são medicamentos que se destinam a combater, de fato, micro-organismos. E por que isso é importante estar sempre frisando?
porque cada antimicrobiano ele se destina a um grupo específico de micro-organismos. Antibióticos são para bactérias, antivirais são para vírus, antifúngicos são para fungos. A gente fala isso porque a gente vivenciou esse momento, né, de contexto de pandemia, sim, em que a gente, né, viu essa questão de uso de medicamentos de uso off-label, que são aqueles medicamentos que são utilizados de uma forma divergente àquilo que está descrito na bula, e em função disso, se prospecta um futuro que as infecções existentes elas vão estar mais presentes, não só no ambiente hospitalar, mas no ambiente do nosso cotidiano como um todo, né? Então, discutir sobre o que são antimicrobianos e as funções dele é importante, mais uma vez, né, reforçar todo esse processo. E, como a gente imagina, já que são fármacos que conseguem inibir ou neutralizar a função dos micro-organismos, existem algumas estratégias que as bactérias conseguem elucidar ao longo do tempo para tentar evadir essa resposta de combate, seja para inibição do seu metabolismo, que aí tem a função bacteriostática, em se tratando de bactérias, ou praticamente eliminar o micro-organismo daquele meio, daquele ambiente, que é a ação bactericida. Dentre esses mecanismos existem, né, a produção da bomba de refluxo, como está aqui ilustrado, que é uma proteína canal que fica inserida na membrana da bactéria, que consegue expelir a partícula, ou dependendo da molécula, que tem ação antimicrobiana para o meio extracelular. Ele também consegue inativar as enzimas ou alterar todos os modelos que atuam como alvo molecular dessas drogas, ou também alterar alguma função metabólica das bactérias. Quando a gente fala de aquisição de resistência, inicialmente a gente tem uma ideia de que a bactéria que a aquisição de resistência, ou seja, quando as bactérias se tornam resistentes, isso é benéfico, entre aspas, para ela. Mas se a gente parar para pensar que a aquisição, quando as bactérias se tornam resistentes, isso implica um custo biológico muito alto para as bactérias, né? Um exemplo básico para a gente entender é a rifampicina, que é um antibiótico utilizado, por exemplo, no tratamento de tuberculose. E a rifampicina, ela tem como alvo molecular a RNA polimerase. Então, toda vez que uma bactéria susceptível à rifampicina, ela entra em contato com essa droga, significa que o bloqueio, ela não vai conseguir realizar a transcrição do seu RNA, porque a droga consegue bloquear essa ação. Quando uma bactéria se torna resistente, a essa droga, significa dizer que essa enzima teve que sofrer alteração. Aí você para e pensa, né? Como é que um processo tão importante para a manutenção da vida tem que ser alterado para que a bactéria sobreviva à presença dessa droga? Então, a aquisição de resistência não é um processo fácil para as bactérias, né? Só que a gente tem contribuído para isso se tornar uma realidade. E a quantidade também de bactérias, né? Eu estou falando de bactérias porque é o que a gente está discutindo mais, mas isso também equivale para fungos, né? Os vírus que a gente também tem visto. A resistência antimicrobiana, ela tem umas consequências, né, seus desdobramentos, tanto na saúde pública, como também nas políticas públicas. Os principais afetados, segundo a Organização Mundial da Saúde, são crianças, idosos, imunocomprometidos, e isso revela o caráter social do problema que a gente está associado, né, que a gente está vivenciando. Tratar infecções existentes é um tratamento mais prolongado e também ela acaba dificultando, porque antes você tinha uma determinada droga que conseguia combater um grupo de bactérias, mas essas bactérias conseguiram se tornar resistentes e acabou que a droga não é mais eficaz. E existem casos de bactérias que são multidrogas resistentes. Aí você pensa, poxa, se a bactéria ela consegue evadir a resposta de todas as drogas, o que a gente vai fazer, então, para tratar essa doença, né? A resistência antimicrobiana, o processo todo que envolve a aquisição dessa resistência, desse fenômeno, proporciona o surgimento de novas linhagens bacterianas. Isso acaba impactando negativamente o meio ambiente, gerando altos índices de mortalidade e também onerando gastos públicos. Aqui a gente tem uma informação que foi, na verdade, um relatório produzido a pedido do primeiro-ministro britânico no ano de 2014, para que o Instituto, que é de pesquisa, ele conseguisse elaborar uma prospecção de como é que seria o mundo futuramente, né, em relação ao contexto da resistência antimicrobiana.
E no ano 2014, foi projetado que até 2050 haveriam 10 milhões de mortes em decorrência das infecções resistentes. Se a gente observar, isso seria maior do que a quantidade de pessoas que morreriam por câncer. E os locais onde a ocorrência, né, dessa infecção resistente aconteceria, não existe um local específico. Claro que países, né, continentes que são mais empobrecidos, como, por exemplo, a África, teriam um impacto maior, mas isso não se limita a um determinado ambiente. Tanto é que a Organização Mundial da Saúde define a resistência antimicrobiana como uma pandemia invisível. E só chamando a atenção que esse dado para a ocorrência de 10 milhões de mortes até 2050, ele já é considerado desatualizado em função do que a gente vivenciou nesse contexto pandêmico. Eu comentei inicialmente que fazia, né, da questão do uso de medicamentos off-label, e isso vai ter um impacto, principalmente pelo uso de medicamentos que são os antibióticos, como a azitromicina. Se a gente fizer uma comparação entre a resistência antimicrobiana e a Covid-19, a gente observa que, de fato, é uma pandemia, né? A perspectiva é que até 2050 haja 10 milhões de morte, quando a gente compara os registros de Covid-19. Essa quantidade de casos, né, de notificação de casos da doença e também no registro de óbitos, isso foi coletado até ontem, às 18 horas. Hoje, obviamente, né, pode ter aumentado a quantidade. E aí a gente comenta, né, por que a resistência antimicrobiana, nesse contexto pandêmico, ela teve uma variação ou melhor, por que a resistência antimicrobiana ela pode ser potencializada em função desse contexto pandêmico. A Organização Mundial da Saúde, ela elaborou alguns infográficos justamente nessa perspectiva de sensibilizar a população sobre o risco que está associado ao uso irracional ou inadequado de antimicrobianos, inclusive de antibióticos. Em um desses infográficos, ele chama a atenção que os antibióticos eles não servem para prevenir ou tratar viroses, inclusive a própria Covid. Né? Mas aí alguém pode perguntar, e por que então, né, surgiu essa utilização, ou por que, sabendo que antibióticos são para tratar doenças bacterianas, e tendo conhecimento que a Covid é uma infecção de etiologia viral, por que aplicar o antibiótico? É alguma coisa, Jana? Vocês me ouvem? Sim. Ah, tá bom. Eu estou falando rápido? Não, tá ótimo. Tá bom. Então, a pergunta é, já que a Covid é uma doença viral, por que usar antibióticos que são fármacos destinados ao tratamento de doenças bacterianas? É porque, como a Covid surgiu, né, na verdade, quem é farmacêutico deve compreender melhor isso. Doenças virais, é difícil você ter um tratamento farmacológico específico devido à alta taxa de mutação de vírus. Então, e o processo de produção de fármacos é um processo demorado. Então, no momento em que você consegue desenvolver uma droga, pensar num alvo molecular, antes de chegar no ser humano, você vai passar por várias etapas, né? Você tem experimentação animal, posteriormente vai para o ensaio clínico, até chegar à população como um todo. Hoje, a nanotecnologia já tem meio que encurtado esse processo com o uso de organochips, que, como o nome está falando, é um chipzinho, só que composto por células humanas, e que podem ser utilizados para testar esses antibióticos, né? Com uma forma de imaginar, ou pelo menos simular o que aconteceria em termos de farmacocinética no organismo como um todo. Mas ainda assim existem muitas coisas ainda para ser atualizadas nesse estudo. Mas, enfim, o uso de antibióticos na doença, no tratamento, ou pelo menos na terapêutica da Covid-19, se deu por quê? Como se descobriu a associação da Covid-19 com vírus, do coronavírus, eles começaram a ver, né, como foi tratada as outras pandemias, as outras epidemias, na verdade, de doenças causadas por vírus também dessa mesma família, no caso do SARS-CoV-1 e do MERV. Então, ele chegou a verificar que, em alguns casos, houve a utilização de antibióticos na perspectiva de travar a transcrição de bactérias que eram co-infectantes. Ou seja, a pessoa tem o COVID e, durante a COVID, ela também é submetida à infecção por bactérias. Nessa perspectiva, é que o uso de antibióticos ele é, de certa forma, recomendado para evitar o agravamento da doença desses pacientes. Porém,
não é todos os casos, né, que a pessoa tem que utilizar o antibiótico para tratamento da COVID, como de fato estava acontecendo, né? E, mais uma vez, a Organização Mundial da Saúde, ela predispõe essas informações de modo a aconselhar as pessoas a não fazerem uso de automedicação, principalmente de antibióticos. Mas se a gente fizer um paralelo entre expectativa e realidade, né, na prática a realidade é outra, né? Então, o que acontece? Como eu falei, a perspectiva de se administrar antibióticos em pacientes internados com COVID era para evitar esse processo de co-infecção por bactérias, principalmente considerando que pacientes que estavam em estado grave, eles precisavam fazer uso de processos mais invasivos. Então, em função dessa prevenção, né, nessa perspectiva de prevenir a co-infecção de bactérias, foi que só em 2020, quase que 88% dos pacientes internados com COVID receberam terapias com antibióticos, mas apenas menos da metade, menos de 7%, na verdade, desses pacientes de fato precisavam receber esse tratamento. Então, o que acontece? Em função dessa utilização demasiada de antibióticos de formas até mesmo não necessária, houve um agravamento nessa quantidade de pessoas que morreram não só pela doença, mas também em função das resistências que surgiram, né, ao longo desse período. E chama atenção também que as mesmas pessoas que são vulneráveis às infecções existentes são os mesmos pacientes que estão no grupo mais afetado, ou pelo menos mais expostos ao processo de infecção pelo SARS-CoV. Que são idosos, pessoas que fazem uso de medicamentos por conta de doença crônica, e aquelas pessoas que são imunocomprometidas. E aí, em função desse contexto, foi que a Organização Mundial da Saúde lançou uma campanha para o uso correto de antibióticos. Aqui, mais uma vez, mostrando, né, essa quantidade de medicamentos considerados do kit COVID, vendidos em farmácias comerciais, ao longo do ano de 2020 e também nos primeiros 3 meses do ano de 2021, né? Há uma quantidade grande. E de todos aqueles medicamentos que fazem parte do chamado kit COVID, a azitromicina, que é um antibiótico, ela foi a segunda maior classe de medicamentos vendidos nesse período de pandemia. Além disso, né, essa questão da resistência antimicrobiana, ela pode ser potencializada em função da pandemia de Covid, porque a questão do uso incorreto dos antibióticos, o uso abusivo deles e também da prescrição demasiada de antibiótico para o tratamento da doença. Todos esses contextos, eles acabam interferindo ou contribuindo para que as bactérias elas desenvolvam mecanismos intrínsecos que, de uma forma, né, favorece a aquisição da resistência. Quando a gente faz uso de antibióticos ou usa desinfetantes que, de fato, né, têm a propriedade de ação bactericida, o que ocorre é esse contexto que está mostrando nessa imagenzinha. Nós temos bactérias que são ilustradas aqui pelos tracinhos verdes, que são consideradas susceptíveis, e aquelas que têm uma resistência maior, que está aqui sinalizada por vermelho. Aquelas que são mais resistentes, elas conseguem se manter em um estado que a gente chama de célula persistente, né? Ela modifica seu metabolismo para resistir à presença da droga, mas quando o antimicrobiano é retirado, ela sofre uma reativação e pode reiniciar o processo de infecção. Todavia, aquelas que são sensíveis, né, pelo fato delas não conseguirem elucidar mecanismo para evadir a resposta dos antimicrobianos, elas acabam falecendo é ótimo, né? Acabam morrendo e, consequentemente, o processo tem uma resolução dos casos. Porém, aquelas bactérias que são mais resistentes, elas conseguem se proliferar e dominam a população como um todo. O que esses autores chamam a atenção é o fato de determinados desinfetantes poderem também contribuir para a aquisição de resistência. Por quê? Substâncias que são constituídas a partir de álcool, compostos quaternários, fenóis, peróxido de hidrogênio, ele tem a capacidade de ser mutagênico no genoma microbiano. Ou seja, eles vão induzir mutações no genoma de bactérias, né? E isso, consequentemente, na perspectiva dessa bactéria não ter alteração do seu metabolismo e, consequentemente, induzir a morte. Porém, quando esses medicamentos, quando esses produtos químicos, eles têm uma qualidade duvidosa ou não têm
uma eficácia comprovada, mas ainda assim ele mantém o seu poder mutagênico, ele acaba induzindo a liberação de determinadas proteínas que antes não existiam dentro daquela célula bacteriana. Por exemplo, as polimerases de transcrição. Né? Essas polimerases, elas acabam tolerando ou ignorando erros mutacionais no cromossomo bacteriano. E esses erros mutacionais é que favorecem a aquisição de genes de resistência. Né? Da mesma forma como substâncias que são compostas a partir do cloreto de benzalcônico, eles têm propriedades bactericidas e fungicidas, que de alguma forma eles acabam criando um ambiente seletivo e acabam, né, induzindo a proliferação daqueles micro-organismos que têm a capacidade de se adaptar e resistir, mesmo estando na presença dessas drogas. O que esses autores estão chamando a atenção, e é importante ressaltar, que não é o fato de você utilizar o álcool em gel, fazer a limpeza das mãos, mas é a qualidade e a forma como você utiliza esses higienizantes. Eles destacam, inclusive, países que são mais empobrecidos e que não têm uma fiscalização ou um órgão que consegue atuar próximo desses processos, dessas fábricas, né? Por exemplo, a Anvisa, a FDA. Então, países que são mais empobrecidos ou que têm uma demanda maior desses higienizantes, eles acabam tendo uma qualidade não tão adequada ou específica para fazer a ação bactericida. Mas, ainda assim, eles acabam induzindo esses fenômenos, né, de mutagênese ou também de criar um ambiente seletivo para essas bactérias. A resistência antimicrobiana, ela se deve principalmente ao acúmulo de mutações que acontecem no genoma de determinados micro-organismos. Nessa imagem, por exemplo, a gente tem a distinção de aquisição de genes de resistência no genoma de Mycobacterium tuberculose, que está aqui sinalizado por vermelho, mas também a ocorrência de mutações secundárias, que servem para compensar a ocorrência dessas mutações. No início da apresentação, eu citei o exemplo das bactérias que se tornam resistentes à rifampicina, né? Que a gente acha que o fato delas se tornarem resistentes, isso garante um aumento no metabolismo, quando, na verdade, elas têm um aumento do fitness biológico dela, ou seja, elas têm que trabalhar mais para sobreviver em função das mudanças que ocorrem no metabolismo da célula que adquiriu a resistência. Por exemplo, no caso da rifampicina, teoricamente, as bactérias elas teriam que ter alteração na estrutura da RNA polimerase, que, por sua vez, é alvo da rifampicina. Por que as bactérias, então, resistem, mesmo tendo essa alteração nessa enzima? Por conta da ocorrência dessas mutações compensatórias, que, como o nome está falando, elas vão compensar o custo biológico que decorreu, né, da aquisição dessa resistência. Além do fenômeno de epistasia, que é a interação entre genes que favorece a sobrevivência dessa bactéria, mesmo estando na presença dessas substâncias, que no caso são os antibióticos. Nesse caso aqui, é o que a gente chama de resistência primária, assim também como o fenômeno de transferência horizontal de genes, que consiste na transformação, conjugação, que, respectivamente, né, envolve a aquisição de genes de resistência quando uma célula é competente, está presente no meio, que também está disponível aquele material genético. Então, durante o processo de mitose, essa célula competente, ela pode incorporar esse material genético que confere resistência para ela. Isso é bastante comum de acontecer em ambientes hospitalares, quando você tem diferentes indivíduos, né, e isso pode proporcionar o encontro de bactérias que são diferentes entre si. A transdução, que ocorre por meio da transferência de vírus, que são os bacteriófagos, e nessa transdução a gente pode ter a transdução generalista ou a transdução especialista. E, no caso, se for generalista, o vírus ele pode levar para a segunda bactéria hospedeira informações genéticas que conferem resistência para ela, e na conjugação, que é a transferência de plasmídio. A gente sabe, quem estuda microbiologia, na verdade, sabe que existem plasmídios que são específicos para transferências de resistência. Mas existem algumas outras causas, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, também tem interferência direta no surgimento de linhagens que são resistentes. E aqui a gente tem, por exemplo, a dispensação demasiada de antibióticos. Ou seja, às vezes a pessoa está com infecção na garganta, não sabe nem qual é o micro-organismo que está ali causando aquela infecção e já usa, ou, né, a equipe médica
na perspectiva às vezes, de garantir uma sobrevida maior para o paciente, de forma errônea ou empírica, passa um tratamento, uma antibiótico terapia, mas quando se descobre que não era necessário, que não era bactéria específica, então vai modificar o tratamento, mas se a gente parar para pensar, a bactéria ela já entrou em contato com o antibiótico. A questão também da não terminação de tratamentos, né? Às vezes a pessoa começa a fazer antibiótico terapia, mas para no meio, não tem adesão a esse tratamento, então, consequentemente, isso pode favorecer também o aparecimento de bactérias que são resistentes. O uso de antibióticos como aditivo alimentar em ração de animais que vivem confinados, na perspectiva de evitar infecções ou também como um promotor de crescimento. A falta ou a má condução, né, a má atuação, na verdade, CCIH dentro do ambiente hospitalar, que acontece de não controlar esse processo de infecções nos ambientes hospitalares, a falta de higiene e a questão de saneamento básico e também a ocorrência de alguns desastres ambientais, isso também pode favorecer a transmissão de bactérias que são resistentes, e no caso que a gente vai discutir hoje, a falta ou a demora da produção de antibióticos. Todos esses fatores aqui são considerados fatores, né, que proporcionam ao aparecimento de resistência secundária. Essa imagem, ela chama bastante atenção porque, na verdade, ela nos chama atenção pelo fato de que a gente tem aqui a data de descoberta de alguns antibióticos, como por exemplo, a penicilina, que foi em 1928, né, pelo experimento de Alexander Fleming, e em menos de 20 anos já se detectava a primeira linhagem que é resistente a essa droga. E assim aconteceu com outras classes de antibióticos, e a partir do ano 2000 houve um hiato na produção desses medicamentos, né? Hoje em dia, para você ter a liberação de uma droga, claro, em todo o processo teve aquelas etapas de produção, avaliação de alvo molecular, experimentação animal, experimentação humana, fiscalização, regulação e também a sua liberação para o processo como um todo, na população em geral. Esse processo de você prospectar e também desenvolver e comercializar e liberar uma droga é um processo demorado e oneroso, né? E talvez por conta disso, existem essa demanda de você ter a necessidade de ter uma nova droga, mas em compensação ter uma quantidade grande de pessoas que estão sendo acometidas por infecções resistentes. Outra coisa também que está alinhada a essa falta de desenvolvimento de novas drogas é o fato das bactérias desenvolverem resistência intrínseca a determinadas drogas. Isso está associado ao aparecimento, ao desenvolvimento de estruturas, como, por exemplo, proteínas de membrana, que conseguem reduzir a sua permeabilidade a uma determinada droga. Isso é comum de acontecer em linhagens específicas, e também esses fenômenos que ocorrem, né, constantemente, é um processo de evolução, é algo que é natural, e isso envolve o processo seletivo, de seleção natural, em que as bactérias que conseguiram adquirir resistência e, por sua vez, estabeleceram estratégias que favorecessem o seu estabelecimento naquela comunidade, ela, né, se domina uma determinada comunidade e, consequentemente, ela passa a se proliferar em grande quantidade. E aí vem a questão do tema de hoje. Diante desse contexto todo, de você ver que tem muita bactéria ganhando resistência, a falta de novas drogas e processos também de aquisição de resistência que são direcionados a alterações no genoma ou pelo próprio metabolismo da bactéria, a gente pensa, o que a gente pode fazer nesse fenômeno? Quais são as novas alternativas? Então, fazendo uma busca rápida no PubMed, colocando alternativas para o uso de antibióticos e nanopartículas, a gente encontra uma quantidade boa de produções, principalmente nos últimos anos, se a gente observar aqui. E aí existe uma infinidade de trabalhos que já estão bem estabelecidos na literatura, que falam desse potencial da nanopartícula, principalmente das nanopartículas de metais nobres, na atuação contra essas infecções existentes. Mas antes de falar sobre nanopartícula, eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é a nanotecnologia, né, Jana? Vocês estão me ouvindo, gente? Só para eu entender se está tudo ok. Sim, tá bom. Então, assim, para a gente não ficar só falando que é nanopartícula,
e também pelo fato de eu não conhecer todo mundo que está participando, a gente vai fazer só uma pequena apresentação sobre o que é o contexto da nanotecnologia. A gente está acostumado a visualizar as coisas na escala macro, né? Em alguns casos, com auxílio de equipamentos como microscópio, a gente visualiza aquilo que é o micro, mas a nanopartícula é aquilo que está na escala nanométrica. Quando a gente olha nessas escalas, o nanômetro é 1/bilionésimo do metro. Quando a gente compara isso aqui, inclusive na terminologia grega, nano significa anãozinho, né? Ou seja, um anão. A nanotecnologia é considerada como a última fronteira subatômica. Por quê? Se a gente observar, a partir do nanômetro, né? Ou seja, do nanômetro para cá, a gente tem tudo aquilo que ainda é possível fazer manipulação. A partir do nanômetro, a gente começa agora a manusear aquilo que é a estrutura de átomos, né? A redução da escala macrométrica para a escala nanométrica, ela proporciona o aparecimento de determinadas propriedades. Por isso que a nanotecnologia, ela é hoje considerada a ciência mais promissora do atual século, porque ela tem aplicação em diversos setores, sejam eles industriais, ambiental, na saúde humana, animal também, ela tem sido bastante aplicada. Então, o que acontece? Quando a gente pega uma estrutura na escala nanométrica, na escala macrométrica, e consegue fazer a separação, a fragmentação até alcançar o tamanho nanômetro, né, em nanômetros, a gente consegue alterar os pontos de fusão e temperatura de transição de fase, a gente consegue gerar, em se tratando de estruturas metálicas, a ressonância plasmônica de superfície e aumenta potencialmente a energia superficial dessas estruturas. Dependendo do formato e o tamanho que essas nanopartículas adquiram, essas propriedades também elas podem ser moduladas. Isso aumenta também a resistência mecânica e a condutividade térmica, elétrica e magnetismo. Isso se dá por conta dessa relação entre área e volume. Se a gente observar, aqui a gente tem, digamos que a gente tem a mesma estrutura metálica num tamanho de cubo. E se eu depois fragmentar essa estrutura em vários pequenos fragmentos, a gente observa que o volume dele continua o mesmo, mas a área dele é diferenciada. Por que é diferenciada? Porque reduz, né? Na verdade, aumenta a área de reação. Reduz em termos de tamanho, mas proporciona também a possibilidade de ter a maior quantidade de reações entre eles. Sem contar que quando você também modifica essa escala, né, do macro até o nano, você condensa a quantidade de energia por conta do acúmulo de elétrons na superfície dessa molécula. Então, a energia superficial de uma estrutura em escala nanométrica é muito alta. Para se obter estruturas em escala nanométrica, a gente tem duas estratégias de síntese, que é a chamada top-down ou a poro-up. No caso da top-down, como está aqui ilustrado, a gente tem um material in-book, que é aquele material que tem uma configuração maior, que a gente consegue visualizar, as propriedades deles também são diferenciadas. Então, por estratégias e técnicas, a gente consegue fragmentar essa molécula até alcançar tamanhos em escala nanométrica. Já na estratégia poro-up, você induz, na verdade, a agregação dessas moléculas até alcançar as nanopartículas. Todas as duas estratégias, elas são utilizadas até hoje, muito embora a poro-up ela é mais aplicada em função da qualidade do produto que é gerado quando essa estratégia é aplicada. No caso das nanopartículas, você pode obter, né, nanopartículas metálicas utilizando 3 diferentes rotas de síntese. A gente tem a rota de síntese física, que ela aplica uma alta energia, mas tem como vantagem o controle do tamanho e o formato das moléculas, e aí a gente está citando como exemplo a ablação a laser e a evaporação condensação. A gente também pode obter nanopartículas metálicas a partir da síntese química, que como, vamos dizer, desvantagem, né, oferece o uso requer o uso de solventes tóxicos e, consequentemente, a produção de produtos tóxicos também. Em contrapartida, ele oferece como vantagem a rapidez e a facilidade na obtenção dessas nanopartículas, e o processo que é comum acontecer por redução química. E, na contramão dessas duas, existe a síntese biológica. Gente, o que foi que aconteceu? Diminuiu aqui o tamanho para vocês? Sim, mas ainda está dando para enxergar. Então, tá bom.
A síntese biológica, você observa que até então não houve uma descrição de alguma desvantagem dessa estratégia, né? Mas, né, inclusive, só vantagem, né? Porque ela dispensa o uso de energia que é necessário na síntese física e, no caso, a utilização de solvente. Acho que alguém está colocando alguma informação. Ou sou eu que estou colocando a legenda, mas enfim. E, no caso, dispensa o uso de solventes e produtos químicos, como acontece na síntese química. Como é que, então, que é possível a gente obter nanopartículas por meio da síntese biológica? É utilizando metabólitos de organismos vivos que têm a capacidade de promover redução, que é o que a gente vai abordar aqui. Um exemplo de síntese física é a técnica de ablazão a laser. Essa técnica ocorre da seguinte forma, né? A gente tem um equipamento em qual exposto sobre um material em bulk, uma estrutura metálica. Esse laser, ele esquenta a superfície dessa estrutura metálica a ponto de causar a sua fragmentação, como está aqui mostrando nessa imagenzinha aqui que parece o zoom. Então, imagine que aqui está o laser, essa partícula vermelha aqui é a estrutura metálica, por exemplo, um fragmento de prata. Quando ele é irradiado pelo laser, ele acaba se fragmentando, e essas partículas pequenininhas aqui, ó, elas começam a se agregar, formando o que a gente chama de núcleo, que é o processo de nucleação, e posteriormente ela pode, né, ou se agregar ou induzir o processo de crescimento. Nesse caso aqui, é uma síntese física, né, é uma síntese física pelo processo de Bohr-Watt. Na síntese química, você vai utilizar sais metálicos em solução, como está aqui ilustrado, né, o nitrato de prata, e vai utilizar redutores, como citrato de sódio, que conseguem promover, como o nome está falando, a redução dessas nanopartículas. No final do processo, você obtém a nanopartícula, né, em tamanho pequeno, mas o uso desses redutores pode gerar um subproduto que tenha toxicidade para o meio ambiente e também para as pessoas que estão manuseando essas substâncias. Além de redutores, na síntese química é também necessário o uso de surfactantes, que são aqueles compostos, por exemplo, como os grupos de óis, que servem para fazer o controle do crescimento e também para evitar a agregação dessas moléculas. E na síntese biológica, ou biossíntese, que é a técnica que é vantajosa tanto ambiental quanto economicamente. Nesse caso, a gente não precisa utilizar uma fonte de energia de alto custo, nem vai precisar adicionar produtos químicos para fazer o processo de síntese. Nessa estratégia, a gente vai utilizar agentes redutores que são naturais, por exemplo, proteínas, enzimas ou algum metabólito que é produzido por algum produto, por algum ser vivo, na verdade. E quando a gente fala de ser vivo, a gente inclui aí as plantas, fungos, bactérias. Todas as partes das plantas, né, você pode utilizar. Por exemplo, mamão. Se você utilizar a raiz, o caule, a folha, toda a parte do mamão, ele consegue produzir substâncias que são redutoras naturais, e isso, consequentemente, atua na redução das nanopartículas, né? Na verdade, dos sais metálicos em nanopartículas. Micélio de fungos. Os fungos, o micélio, né, no caso, a célulazinha, durante o processo de metabolismo secundário, ele secreta enzimas, como, por exemplo, a nitrato redutase, que ela tem a ação de promover a redução desses sais metálicos e, consequentemente, produzir as nanopartículas que vão ser liberadas. Aqui eu trago também alguns exemplos de quais bactérias já podem, na verdade, já são descritas na literatura, que são aplicadas nesse processo todo de síntese de nanopartículas. A gente tem bactérias do gênero Bacillus, os fungos do gênero Aspergillus e Fusarium, e algumas plantas, como, por exemplo, o mamão, né, o mamoeiro, na verdade, eles já são amplamente descritos na literatura como matriz dessas substâncias necessárias para a obtenção de nanopartículas. Só para a gente entender o processo aqui em termos de esquema. Então, você utiliza primeiro um sal metálico, por exemplo, um nitrato de prata. Por ser sal, gente, em solução, ele vai se dissociar, né? Então, o nitrato vai para um lado e o prata, né, a partícula de prata, vai para outro, se dissociam. Além de acontecer essa dissociação, aí é que entra a ação desses
produtos, desses agentes redutores naturais, porque eles conseguem promover mudança do número de oxidação da prata, que está ali presente, tornando ela em prata metálica. Só que essa redução, além de promover essa mudança no número de oxidação da prata, ele também consegue fragmentar ela, deixando em tamanho dentro da escala nanométrica. Então, fazendo esse acompanhamento, nós temos os sais de prata, né? Mais aquele produto, aquele extrato, seja extrato vegetal, extrato fúngico ou bacteriano, que apresentam essas substâncias, que podem ser também qualquer composto, por exemplo, tem alguns carboidratos vegetais que também têm essa ação redutora e que pode promover a síntese dessas nanopartículas. Então, acontece a redução e a síntese de nanopartículas. Esse processo ele pode ser otimizado modulando temperatura, pH, condições que favoreçam aumente a produção desse agente redutor natural. Logo em seguida, ele começa a passar por um processo de homogeneização, que ocorre, inclusive, em se tratando de plantas, da fitossíntese, né, que é a síntese de nanopartículas, a partir de substâncias vegetais, ou microssíntese, que é utilizando fungos. As próprias proteínas desses seres vivos atuam no processo de estabilização dessa nanopartícula que foi produzida. E, obviamente, como se trata de uma molécula que tem um tamanho muito pequeno, né, na verdade, um tamanho nanométrico, para a gente caracterizar e, de fato, saber que aquela nanopartícula foi produzida, a gente precisa caracterizar por meio de técnicas que são específicas e são robustas, como espectroscopia, microscopia eletrônica. Aqui, por exemplo, a gente tem a ilustração melhor desse processo como um todo. Eu chamo a atenção aqui para essa imagem, que a gente tem 3 frascos Erlenmeyers com o cultivo de fungo, e é o fungo Aspergillus velvite. Esse fungo ele é responsável pelo chamado podridão vermelha do cinzal, né? É um fitopatógeno, mas que até então não se sabia se ele era capaz de produzir a enzima responsável pela síntese de nanopartícula, e graças ao financiamento da FAPESB, a gente conseguiu produzir, durante um projeto de iniciação científica, conseguiu identificar que esse fungo, na verdade, secreta esse enzima. Então, o que acontece? Os fungos, eles são cultivados em meio sólido primeiro, para ver se ele tem crescimento ou contaminante. Posteriormente, o micélio desse fungo ele é transferido para o meio líquido, ele vai ser filtrado, e aí esse filtrado, ou seja, aquele sobrenadante desse processo de filtração, ele é colocado em contato com nitrato de prata. O nitrato de prata, como a gente sabe, é um sal, né? Em soluções aquosas, eles se dissociam, e aí o nitrato vai para um ladinho, e aí a gente tem a partícula de prata. Acontece que, durante o processo de metabolismo secundário, esses fungos, que são capazes de biosintetizar nanopartículas, eles secretam, né? Eles jogam para fora de suas células importantes proteínas, e assim também como enzimas, no caso aqui, a nitrato redutase. Como o nome está falando, ela tem a capacidade de reduzir moléculas de nitrato. E nesse caso aqui, ela pode, na verdade, ela atua promovendo a mudança no número de oxidação. Observe que aqui a gente tem Ag+, né? Pela catálise da nitrato redutase, no final a gente tem Ag0, ou seja, a prata metálica, né? Só que em tamanho nanométrico. E a gente consegue observar isso visualmente pela mudança na tonalidade da reação. Quando a gente quando ele de fato, né, quando a gente deixa lá pelo período específico de 24 horas, após esse período, a gente tem caso, né, o fungo produza essa enzima, a gente tem a mudança na tonalidade que fica marronzinha, como está aqui. Como eu disse, esse projeto, essa etapa, ela aconteceu graças ao financiamento pela FAPESB, de um projeto de iniciação científica da minha aluna, que é a Luana Santana Correia, ela é estudante de farmácia, lá do Centro Universitário FAMAN, e ela foi contemplada através do programa de cotas, né, do PROINC, que é o programa de iniciação científica do Unimam. E aí a gente tem, né, por que as nanopartículas de prata, elas são utilizadas como possíveis substitutos dos antibióticos? Porque elas apresentam essas atividades antimicrobianas. Mas isso depende muito da capacidade, da rota de síntese e das condições do processo em que essa nanopartícula foi produzida. E se a gente observar aqui, a gente tem imagens de microscopia eletrônica de transmissão,
de varredura, que é a mesma nanopartícula, só que ela apresenta diferentes tamanhos e formatos. Cada tamanho e o formato dessas nanopartículas, elas vão interferir na atividade, em todas as propriedades dessa nanopartícula. Alguém ativou o microfone? Acho que não. Tá. Eu tô falando rápido, gente, é porque eu tô com medo do horário. Não, tá ótimo. A gente, na verdade, tem uns 10 minutinhos. Ai, tá bom. Então, deixa eu adiantar rápido. Então, essas nanopartículas aqui, elas têm os tamanhos específicos e os formatos que podem modular essa atividade, né, de atividade antimicrobiana. Por que essas nanopartículas, elas têm essa capacidade Primeiro, porque pelo tamanho dela pequenininho, ela consegue se aderir à membrana plasmática, e isso, consequentemente, causa uma instabilidade ou bloqueia o transporte passivo e ativo de moléculas, isso, consequentemente, vai também neutralizar ou bloquear o metabolismo da bactéria. Quando as nanopartículas elas têm muito diminutas, elas conseguem atravessar a membrana plasmática, e quando estão no meio intracelular, elas podem causar desestabilização mitocondrial ou também no próprio núcleo. Elas podem se tornar moléculas que são altamente reativas, isso induz peroxidação lipídica, isso pode também ocasionar alteração no genotóxico. Elas podem apresentar a propriedade de genotóxico. Essas 4 características, ou pelo menos são os 4 mecanismos mais bem descritos na literatura que confere a propriedade antimicrobiana dessas nanopartículas, é que elas são amplamente utilizadas como possíveis substitutos dos antimicrobianos. Eu trago aqui esse trabalho, que é um dos pioneiros, né, que é o Nelson Duran, nessa utilização de nanopartículas no enfrentamento de infecções existentes. Ele descobriu que o Fusarium oxifolium, ele tem a capacidade de biosintetizar nanopartículas, e aí começou a obter essa nanopartícula por meio da síntese biológica, e impregnou tecidos com nanopartículas. Aí você pensa, o que uma pessoa vai fazer com um tecido impregnado de nanopartícula? Bom, sabendo que essa nanopartícula confere propriedades antimicrobianas, eu agora utilizo esse tecido para formar jalecos, para construir lençóis, cortinas de hospitais. Eu poderia trazer uma infinidade de outros artigos, né, mas só para sinalizar de uma startup brasileira, que é a Nanox, com sede lá em São Paulo, que ela tem uma infinidade de moléculas, na verdade, de produtos utilizando nanopartículas e que serve para combater as infecções. Por quê? Ela pode produzir substâncias ou embalagens plásticas que tenham propriedades antimicrobianas, também a produção de produtos de higiene que já tem, né, essas propriedades, mas existem algumas limitações. Em 2004, mais ou menos, uma cientista norte-americana conseguiu identificar a presença do fluoreleno em animais aquáticos e conseguiu evidenciar que essas nanopartículas elas conseguem alterar a estrutura neurológica desses animais. E aí começou a se pensar. A nanotecnologia é uma ciência promissora, mas assim, o que é que pode acontecer, né, em função da utilização de forma demasiada dessas nanopartículas no ambiente? Porque a gente não sabe até então como que essas nanopartículas se comportam. E aí surge a questão da nanotoxicologia, ou a preocupação com o nanorisco. E aí tem aquela questão também que a gente levanta, as bactérias, será que elas podem se tornar resistentes às nanopartículas por conta daquele processo todo de aquisição de resistência, né, ou resistência intrínseca? Isso tudo demanda um tempo, e também existem algumas limitações para o estudo das nanopartículas, porque para você conseguir analisar essas partículas no ambiente ou até no laboratório, ela requer estruturas, equipamentos para fazer a captura dessas moléculas no meio ambiente, e também os sistemas analíticos sejam compatíveis com suas características. Os Estados Unidos e a União Europeia já têm algumas iniciativas de cunho privado, né, não é ainda a nível federal, para minimizar os impactos ambientais do uso de nanotecnologia nesses sistemas, né? O Brasil ainda não tem nenhuma lei, ou existem projetos de leis, mas estão encavetados, né? E a necessidade de que haja uma urgência, uma regulamentação para que todo o processo aconteça. Aí eu deixo o ambiente, um momento para tirar dúvidas e também alguns dos contatos.
Eu comecei a falar rápido porque eu vi que o tempo estava corrido. Mas é isso, gente. Foi excelente. Júlia, tem pergunta? Ficaram 2 perguntas. Vamos fazer. Peraí, só um minutinho. Alguma notícia sobre a nova cepa da África do Sul? No caso, cepa, no caso, a variante do vírus? Possivelmente, né? Acho que sim. A outra qual é, Eu Júlia? sou... A gente... Oi? A pessoa botou coronavírus. Isso, então. As informações é que ela tem uma capacidade de transmissão maior, né? Ainda se avalia a questão da infectabilidade e da virulência deles. Mas, assim, se está sofrendo mutação, me parece que ela tem várias mutações, além da proteína SCARP, na proteína N, e os pesquisadores ainda estão avaliando, né, a eficácia das vacinas que estão disponíveis em relação a essa variante. Inclusive, as vacinas da Pfizer e da Moderna, elas são nanovacinas, né? São vacinas em cápsulas que têm despertadores. Antes de você ler essa, Júlia, deixa eu só fazer uma pergunta, que seria, no caso, se a gente começar a usar nanopartículas como antibiótico, o processo de comercialização e de liberação dessas drogas vai passar por todos os processos ou é uma coisa mais rápida? O que a senhora acha a respeito disso? Jana, você me chamando de senhora é um negócio que eu fico... Cadê a senhora, gente? Não, realmente, não tenho que chamar, porque é jovem. Doutora. Isso é um esforço que eu tenho que fazer, doutora. Deixa eu te falar, Jana. Existe ainda na verdade, existem vertentes, né, grupos ideológicos que querem, na perspectiva de tentar controlar o uso de nanopartículas, justamente para evitar a possibilidade de bactérias se tornarem resistentes. Existem alguns trabalhos que já evidenciam bactérias com mecanismos prévios que conseguem evadir a ação antimicrobiana dessas nanopartículas. Mas tudo ainda sem... Deixa eu só colocar aqui, porque está descarregando. São estudos que ainda estão sendo conduzidos, né? Ou seja, eles fizeram um ensaio clínico e fizeram divulgação de estudos preliminares. A perspectiva é que a gente tenha muito cuidado, porque as nanopartículas, elas têm toxicidade no ser humano também. E a gente não sabe qual o comportamento delas em um ambiente aquático, um ambiente terrestre ainda. E é difícil você ponderar isso justamente por conta dessas situações, né? Porque são partículas muito pequenas, então precisa de estratégias muito robustas para conseguir avaliar. Sim. Júlia, tem mais uma pergunta, é isso? No paciente... Sim. Pode falar. Existem ainda... Não tem assim... Existem alguns produtos que são revestidos por nanopartículas, né? A gente falou dos tecidos, existem alguns, aqueles, como se fossem adesivos, que têm a presença de nanopartículas de prata e que conseguem minimizar a ação bacteriana. Existem também algumas pomadas que já estão em processo de experimentação para ver se elas têm ação, se elas podem fazer uso em humanos. Mas o que a gente tem que lembrar é o seguinte: a nanopartícula ela tem propriedade antimicrobiana contra os micro-organismos, mas ela apresenta uma toxicidade para o ser humano. Então, para aplicar no ser humano, isso precisa ainda de muitos estudos, ou a possibilidade também de fazer a funcionalização dessa nanopartícula. Ou seja, sobre a superfície dessa nanopartícula, você adicionar alguma molécula que possa minimizar os efeitos tóxicos dela, mas da mesma forma garantir a efetividade do tratamento. Pelo que eu vejo, ainda não existe um fármaco, né, para administração oral. Tem medicamentos mais utópicos ou aqueles tratamentos como eu falei, o adesivo. Já existem algumas pastas de dentes que também existem nanopartículas, mas o tratamento é mais assim, por exemplo, camisas que são com nanopartícula para fazer tratamento de bactérias que causam odor nas axilas.
palmilhas também, que são revestidas em nanopartículas para combater bactérias que causam o popular chulé, né? Esmaltes, que tem, porque nanopartículas elas apresentam resistência, então aqueles esmaltes que têm uma longa duração, elas já têm, ou aquelas bases que são utilizadas para tratamento de unhas fracas, isso já tem nanopartículas de cerâmica para fazer para obter esse efeito, vamos dizer assim, né? Doutora Rita, os produtos que a gente compra, que são comercializados com nanopartículas, precisa usar algum selo? A gente tem essa informação no produto? Na verdade, eu nunca reparei, de verdade, assim. Mas na verdade, eu não vi nenhuma legislação que obrigue, né, que esse produto apresenta nanopartícula. Sim. Mas se você observar, tem alguns, por exemplo, a L'Oréal é uma das empresas que mais detém patente com o uso de nanopartículas. Tem tratamento, aquelas marcas mais caras, elas já fazem uso a longo prazo dessas nanopartículas e ainda eu acredito que não exista, pelo menos eu nunca vi material falando assim, ó, esse produto contém nanopartícula. Na verdade, eu vejo muita gente falando, mas como uma forma de como é que promoção, né, de propaganda. Olha, esse produto tem nanopartícula, então vai conferir resistência, vai, sabe? Mas não é aquela preocupação, tipo, quando a gente tem pessoas que têm doenças de Crohn, né, que fala assim, esse produto é a base de glúten. Não é a informar, é mais de divulgar e ganhar alguma, como é que eu posso falar assim, vantagem, né, em cima do produto. Sim, sim. Tem uma pergunta, né, Júlia? Da Raíra? Tem duas. Raíra. Eu vou ler essa que está na tela. A gente Raíra... vamos fazer assim, só um minuto. A gente finaliza com essas duas perguntas, a senhora pode responder no tempo que for necessário, e aí a gente encerra para a gente não ultrapassar, embora a vontade é de continuar, mas vai, pergunta, Júlia. A Raíra perguntou, então, o maior entrave no tratamento com nanopartículas seriam as bombas de fluxo? Não tem entrave, porque assim, a nanopartícula, ela é muito pequenininha. Raíra, pense num, como é que eu posso dizer? Sabe a ponta de um alfinete? A cabeça de um alfinete? Então, se você tivesse um super microscópio e pudesse analisar, contar quantas nanopartículas existem ali, você ia perder a quantidade, porque são bilhões. Gente, é muito pequenininho, é muito pequenininho, é muito pequenininho. É mesmo, menor sabe? Que uma bactéria, né? Menor que um vírus, né? Assim, muito menor. O vírus nem conta, né? Mas muito menor, né? Sim. Muito, muito. Se eu soubesse que você tinha... Não, eu ia apontar um videozinho, agora, né? Mas eu posso disponibilizar depois para o micromeio. E se for o caso, você pode apresentar no slide, no Instagram de vocês. Sim, pode ser. A gente pode fazer assim um vídeo e também podem seguir o seu canal, né? De repente, não sei, o canal da doutora Rita é bem interessante. Vocês visitem o Instagram, é bem bacana. Tem uma outra, não é isso, Júlia? Tinha mais uma. Sim, eu vou pegar aqui. A Raíra também perguntou: qual a porcentagem de pureza da nanopartícula sintetizada por esse meio biológico? Quais as limitações? Raíra, aí você me apertou sem me abraçar, porque assim, para você conseguir analisar a pureza, você primeiro precisa ver a quantidade de nanopartículas produzidas. E aí, por exemplo, naquele projeto que eu mostrei para vocês, a gente conseguiu produzir nanopartículas, mas para a gente classificar, porque a proposta da gente era elaborar um produto farmacêutico que tivesse nanopartícula e que pudesse, né, ser utilizado pelo ser humano. Por exemplo, você teve um cortezinho, para evitar infecção, você pega o produto e passa ali. Mas quando a gente foi fazer experimentação animal, utilizando microcrustáceo, que é o Artemia salina, a gente viu que ele teve uma alta toxicidade. Todos os microcrustáceos morreram ao entrar em contato com a suspensão de nanopartícula. E aí a gente quer ver, poxa, qual a quantidade dessa nanopartícula? Porque para a gente calcular a DL50, a gente precisava ver a quantidade de animais que vieram a óbito, né, em contato com a partícula que a gente obteve.
Então, para produzir isso, a gente primeiro teve que liofilizar a suspensão de nanopartícula, pesar, para depois caracterizar. Para você conseguir obter a pureza dessa partícula, é muito difícil, principalmente porque, quando se trata, em se tratando de rotas químicas e físicas, você consegue verificar melhor. Mas quando se fala de biossíntese, é mais difícil, porque, além da nanopartícula, o fungo, a bactéria, ela também secreta a proteína que serve para estabilizar ela. Então, se você quiser saber somente em relação à nanopartícula, isso você primeiro precisa desproteinizar essa nanopartícula para depois conseguir caracterizar ela. Então, a questão da nano é porque requer equipamentos e técnicas que são muito mais elaborados e talvez a gente não consiga aqui no Brasil, a não ser no CNPq, mas ainda é muito... Tem coisas que ainda não... A gente não consegue obter respostas diretas por conta, em função dessa dificuldade. Bem, o micromeio, eu sempre falo isso, né, que a gente preza por conta do horário e respeito ao palestrante, respeito a todos que estão assistindo, a Júlia, enfim, os participantes. Eu tenho muitas perguntas, eu vou encaminhar depois. Eu acho que o pessoal que está... Sim, estou ouvindo. Está ouvindo a gente? Sim, está ouvindo? Oi, Jana. Oi, está ouvindo a gente? Tá bom. Então, assim, eu tenho muitas perguntas, dei espaço ao pessoal participar. Se puder, a gente puder colocar aqui, que a gente poder enviar as perguntas para você responder depois para a gente passa para a doutora Rita, e se ela se disponibilizar, óbvio, né, a gente passa a resposta. Visitem o canal no Instagram dela, vale muito a pena. Eu quero muito te agradecer por você estar aqui com a gente hoje, finalizando o ciclo do mês de novembro. Dezembro a gente vai ter novos participantes aqui com a gente. Muito obrigada por você. Excelente aula, excelente esclarecimento de resistência bacteriana, que a gente precisa ter essa consciência de todos nós, não só quem está trabalhando diretamente na microbiologia ou no hospital. A gente precisa de falar, e as pessoas entenderem que é dentro da nossa casa, que a gente precisa controlar essa resistência, partindo daí, né, porque ela já saiu do hospital, ela não é mais uma resistência hospitalar, ela é uma resistência geral, como a senhora comentou. Então, está no alimento, tá? A gente tem passado aqui no micromeio pessoas falando a respeito disso, então a gente precisa sim ter essa consciência. A senhora trouxe toda essa bagagem, eu te agradeço muito. Júlia, muito obrigada. Gleitson, que está nos bastidores, muito obrigada pelo apoio de sempre, e eu vou deixar a palavra com vocês para a gente finalizar. Pode Júlia falar e a doutora Rita encerra. Júlia. Tá bom, então. Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade e lembrar também que a gente acabou de receber uma informação, todos que participaram do sorteio no Instagram vão conseguir inscrição dos vouchers para a Semana de Análises Clínicas. Muito obrigada a todos que participaram do sorteio, da live de hoje também, muito obrigada, e assim a gente vai encerrar essa 5ª edição do Conversando no Micromeio. Muito obrigada, doutora Rita. Oi. Isso. Só um aviso, pessoal que ganhou, que foi contemplado, encaminhar o e-mail para a gente, tá? Para passar para a revista, para vocês conseguirem a inscrição. Doutora Rita, o canal é todo seu. Vamos começar de novo? Oi? Não estamos te ouvindo.
Júlia, ela está com som? Sim, só que também não estou conseguindo ouvir. A gente não está conseguindo ouvir. O pessoal que está de casa assistindo, o pessoal que está aqui, está escutando? Oi? Oi? Vamos só dar um tempinho para a doutora Rita, se ela consegue falar com a gente. Oi? Sim. Houve algum problema da conexão, de internet. A gente não tem problema, não sei se ela está ouvindo a gente. Está ouvindo a gente? Né, que eu tenha fortalecido a apresentação de vocês. Me coloca para tirar dúvida. Vocês estão me ouvindo? E agora? Agora sim, agora sim. Agora sim. Agora sim. Vocês me ouvem? Sim, agora sim. Eu tô. Deus. Vocês conseguem... Oi, tô. Eu tô ouvindo. Oi. Oi. Eu queria então sair, não tá ouvindo. Ana. Olha, eu acho que isso a gente não está ouvindo. Não, eu acho que isso Tá me ouvindo? A gente não está ouvindo. Eu acho que isso é para a gente voltar, né? Não. É para a gente retornar. É para a gente retornar, tá bom? Eu agradeço de montão. Saúde para todos, paz para todo mundo que está aqui assistindo com a gente. Muito obrigada. A gente encerra aqui. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Todos estão aqui com a gente assistindo e que acompanham o Micromeio. É feito para vocês com muito carinho, tudo que a gente está fazendo. E os convidados que a gente convida aqui para estar aqui presente com vocês. Um beijo grande para vocês. Tchau, Júlia. Tchau. Júlia, hoje. Tchau.